No trânsito, o sentido é a vida. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo, iniciativa voltada para a conscientização de motoristas e pedestres sobre um trânsito seguro, o que depende de toda a comunidade. E esse é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje. E nós estamos no Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes de trânsito, e esse é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje, que recebe o policial rodoviário federal, Denis Passos, Denis brasileiro, como a gente já conhece aqui. Seja bem-vindo. Para a PRF é um prazer essa oportunidade, a gente agradece o convite e agradece a oportunidade de falar para toda a população de Paracatu. Denis, estamos no Maio Amarelo. É um mês dedicado à prevenção, né? Realmente, esse tipo de ação é muito importante, é necessário? Sim, muito importante. O Maio Amarelo ele foi criado seguindo outros movimentos que já deram certo, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E o Maio Amarelo foi criado exatamente para tentar alertar toda a população, todas as pessoas que participam, que estão interagindo no trânsito, para a gente tentar diminuir a quantidade de acidentes e a quantidade de mortes no trânsito. Por isso, esse mês é muito importante para chamar a atenção de todas as pessoas envolvidas. E de fato, os números ainda são preocupantes? Muito. Nós temos a última atualização, os últimos números que a gente tem do DataSUS de 2016, nós tivemos somente no Brasil mais de 34 mil mortes. Ou seja, a gente tem aproximadamente, se a gente fizer um cálculo rápido aí, por dia, morrem aproximadamente 95 pessoas no trânsito somente no Brasil. É um número muito expressivo, né? E a maioria, de fato, poderia ser evitada? Com certeza. As estatísticas também mostram que mais ou menos 90% dos acidentes são causados por falha humana, de alguma forma, ou seja, de imprudência, imperícia ou negligência de não tentar fazer uma manutenção no seu veículo, mas 90% dos acidentes são causados por falha humana. Já que 90% estão nas mãos dos homens, o que os homens podem fazer para evitar esses acidentes, Denis? A preocupação maior toda, por exemplo, quando a pessoa está na direção de um veículo, é tentar ser o mais prudente possível, fazer aquela prevenção anterior antes de colocar o seu veículo em movimento, dar uma revisada no seu veículo em todos os sentidos, freio, água, óleo, todos os equipamentos de segurança e também, não deixa de ser, e muito importante, até mesmo combustível, para evitar alguma pane seca. O que ele deve fazer na direção? Respeitar as leis de trânsito, confiar e respeitar a sinalização, que é muito importante, evitar fazer qualquer manobra que possa comprometer a segurança dele, dos passageiros e de outros usuários da via. As ultrapassagens ainda são um dos pontos mais preocupantes? Hoje, as ultrapassagens elas são os principais fatores de morte no trânsito são as ultrapassagens. Por quê? Porque as ultrapassagens elas geram as colisões frontais. As colisões frontais elas resultam no maior número de mortes no trânsito hoje. Então, podendo evitar, e é uma coisa que a gente tem tentado combater bastante, as ultrapassagens forçadas ou proibidas, porque elas geram um grande número de mortes e ela pode ser totalmente evitada pelos condutores. E o ganho de tempo, às vezes, é tão insignificante, né? É preciso ter realmente toda a prudência, toda a perícia no trânsito, né? Sim, o tempo, às vezes, que você vai ganhar com isso aí, não vale a pena o risco de expor a sua vida ou a vida das pessoas, dos seus passageiros e também dos demais usuários. Neste mês, a Polícia Rodoviária Federal também faz algumas ações, também. A gente sabe que isso é rotina da PRF, né? A gente que sempre acompanha aí a imprensa no país inteiro, acompanha o trabalho, mas neste mês também são intensificadas essas ações? Sim, a PRF aumenta agora, principalmente no mês do Maio Amarelo, a gente aumenta principalmente as palestras, a parte educativa. A gente é convidado e vai em diversas empresas para tentar fazer uma conscientização maior dos motoristas. Então a gente amplia o nosso leque de atuações, não atuando somente nas rodovias, mas principalmente agora no mês de maio, na conscientização em palestras em diversas empresas, escolas, e a gente já deixa até a opção, se você tem interesse em convidar a PRF para fazer algum tipo de palestra de conscientização relacionada à segurança no trânsito, pode mandar o convite para a gente que nós teremos o maior prazer em participar. Uma ótima dica aí para as diretoras de escola, diretores de escola, né? Conscientizar os pequenos, porque a criança, além de você estar formando uma geração diferenciada, conscientizada, ela também leva isso para casa, tanto que a campanha desse ano traz as crianças conscientizando os pais, né? Sim, a educação relacionada ao trânsito, ela serve para todos que estão diretamente envolvidos, que são os motoristas e também os pedestres, e também para aqueles que virão futuramente, as gerações futuras. As crianças hoje, elas já participam atuando
junto com os pais, orientando e às vezes até cobrando dos pais, e eles, essas crianças, serão os próximos condutores do futuro. Então vale a pena investir e participar na educação dessas crianças também. Neles, na campanha a gente percebe, né, no vídeo educativo desse ano, um foco muito grande, bem claro na questão do álcool e da direção. Também é um ponto que as pessoas ainda brincam com isso? Sim, a parte relacionada à bebida, à embriaguez, a dirigir sob efeito de álcool, nós temos uma legislação que foi desde 2007, que é a legislação relacionada a combater esse tipo de situação, que é a pessoa dirigir sob influência de álcool. E até hoje a gente tem mais de 10 anos já aí da lei vigente, da lei relacionada ao combate de direção sob efeito de álcool, e nós ainda não criamos o hábito, não criamos a cultura de ter isso em nossas mentes, de saber que a gente, se fez uso de bebida alcoólica, nós não podemos dirigir. Então nós temos que aprender a nos conscientizar que nós temos uma legislação vigente, que ela tem o seu vigor, que ela tem a sua eficácia já bastante total, rígida, ela é bastante dura, rígida, né? Só que nós não aprendemos ainda, a gente não colocou isso em prática, nós não colocamos, nós não mudamos a nossa cultura nesses mais de 10 anos já da vigência da lei, nós não aprendemos ainda a saber do risco que nós expomos tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas que estão com a gente. Que de fato ainda é um fator preocupante em relação a acidentes de trânsito, né? Essa associação, essa combinação que não combina, né? De álcool e direção. Bastante. Nós temos a situação, principalmente quando nós estamos vésperas de feriados, algumas situações assim, que as pessoas aumentam o uso de bebida alcoólica, que a gente tem a preocupação de saber que as pessoas, quase sempre, quando perde um pouco do reflexo, quando está na direção, que fez uso de bebida alcoólica, e isso pode acarretar, ela aumenta potencialmente o risco de se envolver em um acidente. Então, vamos apelar para a consciência, né? Pedestres, ciclistas e motociclistas também precisam participar, também precisam contribuir, né? Com certeza. Todas essas figuras que você falou, o pedestre, o ciclista, o motociclista, eles são muito importantes porque eles participam diretamente do trânsito, eles estão envolvidos e eles são, na maioria das vezes, nos acidentes, a parte mais frágil do acidente. Porque às vezes os veículos, quando se envolvem os veículos de maior porte, quando eu digo caminhões, veículos automotores... Tem uma certa proteção envolvida. Tem uma certa proteção. E quando você envolve ali o ciclista, o pedestre, o motociclista, eles estão muito mais vulneráveis a sofrer lesões maiores. Então eles têm que ter uma preocupação já de saber desse envolvimento deles e pelo fato deles estarem diretamente ali. O pedestre, hoje a gente tem um grande problema, às vezes com o pedestre, uma distração dele, combinada com uma distração ou com uma imprudência, às vezes, de um condutor, resulta em um atropelamento, coisa desse tipo. Então eles têm sim a preocupação porque eles estão envolvidos, eles são pessoas ligadas, relacionadas ao trânsito, eles fazem parte do trânsito. Então a gente não pode esquecer em momento algum que todos eles têm a sua participação e a nossa preocupação relacionada aos acidentes. Autoproteção, é vida, né? Com certeza. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras notícias e essa edição você pode rever no nosso portal mbnews.tv.br. Você pode também acompanhar a nossa programação no Facebook MB News e no YouTube Jornalismo Paracatu. Outras informações nessa quarta-feira no Jornal da Manhã com Lilian Derquier. Uma boa noite e até amanhã. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.
Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: Ministérios Locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Bretas. Apoio: TV Minas Brasil.